E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô muito feliz porque essa quinta-feira foi um dia de estreias maravilhosas e toda quinta-feira vai ser um dia maravilhoso pra gente. Hoje também na quinta-feira estreou também na Crunchyroll, além de Fairy Maru, Bakuten. Bakuten é aquele anime de ginástica rítmica masculina que eu também mencionei no vídeo de animes que as fujoshis deveriam ficar de olho, e ele era uma das coisas que eu tava mais ansioso e foi uma grata surpresa, foi uma grande estreia. Bakuten foi anunciado como anime original pro bloco Noitamina da Fuji TV e vem como parte de um projeto que tem o intuito de lembrar os grandes abalos sísmicos que aconteceram no Japão em 2011. Ele vai acontecer na cidade de Iwanuma, na prefeitura de Miyagi, e vai contar a história de um jovem rapaz que sempre foi convidado e aceitou entrar em clubes, em grupos, mas ele nunca tinha realmente achado alguma coisa que ele amasse, e finalmente, quando ele teve o primeiro contato com a ginástica rítmica, ele se apaixonou por aquilo. A série está sendo animada pelo estúdio Zexo e ela vai contar pra gente a história do Shotaro Futaba. Como eu falei, ele é um menino que participava então no último ano do fundamental do clube de beisebol, mas ele nunca fez nada que ele realmente amasse. No último dia do campeonato de beisebol, ele acaba percebendo algumas pessoas por perto fazendo algo diferente e, curioso, ele vai até o ginásio descobrir o que é, e ele acaba se deparando com uma competição de ginástica rítmica e ele assiste a apresentação do Colégio AO e ele fica maravilhado com aquilo, com tudo que ele vê. Ele fica admirado com os mortais, com os saltos, as acrobacias dos jovens lá na quadra, e ele fica deslumbrado. Só que ele vai ver que a pontuação desse colégio não é muito boa, porque eles têm apenas 4 participantes, e isso acaba deduzindo a pontuação do time. Finalmente chega o momento em que ele precisa decidir o que ele quer fazer da vida, sobre continuar os estudos dele, e ele pensa bastante e decide que quer ir pra AO, pro Colégio AO, a mesma escola onde ele viu esses meninos praticarem ginástica rítmica. Chegando lá, ele logo vai se ver confrontado com a oportunidade de participar do clube, mas ele é um rapaz super tímido, indo contra, né, contrariando o perfil de personagens protagonistas de anime de esportes que a gente tem, a lá Hinata Shoujo. A gente tem o Shotaro, que ele é super tímido e ele não sabe como abordar os meninos do time, e ele fica ainda mais inseguro quando o Misato, um rapaz já praticante de ginástica rítmica, super popular no esporte e que já é um prodígio com bastante experiência, acaba entrando. Todo mundo se surpreende com aquilo, só que o Shotaro, ele vai comendo pelas beiradas, ele vai tentando se aproximar dos rapazes, ele vai espiando o clube e ele é descoberto espiando o clube. Então, espontaneamente, esse é o momento onde ele é convidado a participar de um primeiro treino deles, e ele vai sem muita pretensão, ele faz alguns exercícios, alongamentos, coisas simples, e assiste a performance dos rapazes. Ele é elogiado, inclusive, por diversas coisas em relação à ginástica rítmica, como a postura, o corpo, os músculos, a força no abdômen, coisas que fazem muita diferença para a performance. Inclusive, eles falam que o fato dele ter participado de diversos clubes diferentes pode ter sido o motivo disso. A natação, o futebol para equilíbrio, o beisebol para força nos músculos, esse tipo de coisa. Então todos os meninos entendem que o Shotaro, ele tem muito talento pra ginástica rítmica, só que a questão é se ele realmente gosta daquilo. E logo em um momento, em uma oportunidade no treino, os olhos dele brilham quando ele fala sobre a forma como ele viu os outros rapazes se apresentando naquele torneio. Enquanto Misato, na oportunidade, criticou e mostrou a experiência dele criticando alguns erros ao longo da performance, coisas pequenas, o Shotaro, o Futaba, ele vai mostrar a admiração dele por eles, por aquilo e pelo esporte, descrevendo como ele se sentiu quando ele viu os rapazes dando mortal de costas, cambalhotas, pulando, e como ele via aquilo tudo incrível, como eles pareciam voar naquele momento. Então o capitão do clube convida ele para tentar fazer o primeiro mortal de costas dele. Gente, as cenas, né, essa sequência de cenas dele aprendendo isso é muito legal, tá? É muito interessante. Eles vão ensinar ele ao processo, eles vão ajudar, né, ajudar a mover o corpo dele para isso, e ele vai observar em um determinado
determinado momento, inclusive o Misato, como ele faz. E ele vai lembrar nesse momento, ao ver o Misato fazendo as acrobacias, de tudo que ele viu naquela primeira vez. E finalmente, quando ele consegue realizar o movimento, a cabeça dele vai às nuvens e ele sente como se ele estivesse voando e como se ele estivesse conseguindo conquistar o mundo inteiro através daquilo. E é então que ele decide que ele quer sim entrar pro clube, e aqui começa a jornada da equipe, que finalmente tem 6 membros que vão ter que ensinar um novato cheio de talento e vão aí em busca de conquistar uma oportunidade no torneio nacional. O anime ele não perde tempo em te mostrar como a coisa funciona e o que o Shotaro admira. Então primeiro ele mostra o Shotaro pra gente como um rapaz meio apático, que é sempre reativo e não ama nada demais em torno dele. Até que ele vê aquela apresentação, e depois que ele vê aquela apresentação, ele se apaixona por aquilo e ele escolhe o rumo que ele quer tomar através daquilo, mas não deixa de lado em momento nenhum a personalidade mais tímida dele. Tudo gira em torno disso, todas as reações fazem todo sentido em torno da proposta que eles trazem pro personagem. Eu me surpreendi porque existe um ritmo muito bom na narrativa da história, né? Então, como eu falei, o Shotaro ele é desenvolvido pra gente de uma forma bem clara. Eles vão se preocupar em mostrar pra gente o porquê que ele se apaixonou por aquilo. Tá certo que é tudo meio clichê, mas eles falam de forma bem clara o porquê que ele se apaixonou pelo esporte, o porquê que ele quis escolher aquela escola. Tudo faz muito sentido, tá bem amarradinho, mas o melhor é que é o ritmo que isso segue, né? Porque daí logo a gente vai ver ele participando do treino. Ele não é um grande entusiasta que logo quer fazer grandes acrobacias e sai fazendo, e nossa, o prodígio. Não, todo mundo deixa claro que ele tem talento, ele tem boas condições físicas para isso, mas ele ainda tá muito tímido, ele ainda tá se sentindo meio pressionado, desconfortável em relação ao talento dos outros e a não entender nada do esporte, mas logo quando fica claro o amor que ele pegou por aquilo, os outros incentivam ele, e o processo de ensinar ele também é muito legal. Então vai ficando tudo bem claro pra gente, eles se preocupam em fazer com que o ritmo do anime, o ritmo narrativo da história, deixe tudo bem claro e insira as características dos personagens e do processo de forma bem objetiva. Como era de se esperar, existe bastante computação gráfica, porque são muitos movimentos e muitos personagens ao longo de uma performance, mas assim, durante todo esse processo, durante todo o trabalho de câmera, o storyboard, durante as cenas de computação gráfica, tem momentos e momentos, tem momentos bons e momentos ruins. Alguns momentos a câmera se afasta para mostrar bastante da apresentação, não fica tão agradável. Outros momentos, quando ela tá mais próxima, a coisa fica mais bonita, interessante. Então existe uma preocupação com o traço. A produção ela entende que computação gráfica precisa ser trabalhada de uma forma diferente. Então a coloração muda, as escolhas do storyboard muda, mas isso basicamente é para apresentação, né, para o torneio, porque quando a gente vê computação gráfica em outras cenas, em pequenas passagens, no treino, por exemplo, daí parece que não existe tanto essa preocupação. Mas de forma geral, a animação é bem bonita, a animação 2D também tá bem fluida, bem bonita, o traço dos personagens é bastante atraente, eles se preocupam em fazer aquilo, dar uma personalidade muito clara, tanto visual quanto do personagem pra gente. Então tu entende e logo tu começa a identificar e a se apegar a diversas características, a aspectos de cada um dos personagens, além dos recursos visuais que eles usam ao longo da história para mostrar pra gente como são os sentimentos do Futaba, né? Quando eles mostram pra gente a perspectiva de paz, cara, existe muitas penas e muito azul, tipo, dando a entender a ideia de um pássaro no céu, querendo transmitir como o Shotaro Futaba, ele quer essa sensação de liberdade e de voar que ele viu que os rapazes parecem ter durante a performance. Então sempre que ele se surpreende com alguma coisa em relação ao esporte, existe essa grande explosão e mudança de atmosfera. Foi assim que eu absorvi a coisa, eu me sentia da mesma forma que ele assistindo aquilo, me atraía, me prendia, me dominava da mesma forma que ele e criava essa admiração, se tornava tudo um espetáculo. Então é muito legal como ele consegue aproveitar essas cenas, como o anime faz isso. Ele não é nada de surpreendente
surpreendente, né? A narrativa, ela é bastante comum, clichê, como eu falei. É tudo bem feito visualmente, a animação, os personagens, tudo é muito atraente, mas não existe nada de uau, de excepcional. A trilha sonora também é bem atraente, combina bem com a história, inclusive a trilha sonora não musical. Eu acho que são boas escolhas, os sons dos saltos, né, quando eles estão no tatame, executando os movimentos, é bem interessante, tá bem encaixadinho na animação, foi tudo muito bonito de ver e ouvir. E eu não posso deixar de citar que a abertura é um espetáculo à parte, tá? É tudo muito bonito, colorido, divertido, com bons times de todos os personagens na tela. Então eu gostei muito de tudo que eu vi. Foi realmente assim, a abertura, ela conseguiu me trazer aquele aspecto de empolgação, ela conseguiu me preparar e me deixar instigado pro episódio. A música da abertura é do Sentimental, que é a mesma banda que canta a abertura e boa parte das músicas de Given, então eu sei que os fãs de Given vão adorar. E o tema de encerramento também é bem legal, mas ele passa durante cenas, a gente não tem encerramento do anime ainda, mas foi uma grande estreia. Tenho certeza que se você gosta de animes de esporte, gosta de animes com personagens shippáveis, porque a gente vê que tem relações bem interessantes ali, então se você gosta dessas coisas, eu acho que você vai gostar muito desse anime. Aqui no Brasil ele é exibido pela Crunchyroll nas quintas-feiras, ele tá com o nome de Backflip aqui no Brasil. Então se você já viu o anime, deixa nos comentários o que você achou. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais. Eu sou o Bagutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!